Um jardineiro dispõe de K metros lineares de cerca baixa para fazer um jardim ornamental. O jardim, delimitado por essa cerca, deve ter a forma de um triângulo equilátero, um quadrado ou um hexágono regular. A escolha será pela forma que resulte na maior área. Ou seja, vamos lá. Se for um triângulo equilátero, ele tem K metros totais. Então, cada um dos lados vai medir K sobre 3, porque é um triângulo equilátero, então todos os lados têm a mesma medida. Então, aqui vai ser K sobre 3, K sobre 3 e K sobre 3. Esses são os valores dos lados. Quanto que seria a área do triângulo equilátero? Lembra lá que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Então, no lugar do L, eu vou colocar o K sobre 3. Vai ficar K sobre 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. K ao quadrado dá K ao quadrado. E 3 ao quadrado dá 9. Então, fica assim. Aí a gente vai fazer, então, K ao quadrado raiz de 3 sobre 9. Só que juntos agora. Isso tudo dividido para 4. Aí a gente faz a primeira fração vezes o inverso da segunda. Deixa eu só colocar mais para cá. A segunda fração seria o 4, né? Então, o inverso de 4 seria 1 quarto. Ou seja, a área, então, no caso de ser um triângulo, fica sendo K ao quadrado raiz de 3 sobre 36. Então, no caso de ser um triângulo, a área tem que ser essa daqui, olha. Então, já dá pra gente eliminar o item E. Por quê? Ele fala, o jardineiro escolherá a forma de um triângulo equilátero, pois a área do jardim em metro quadrado será de K ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá errado, né? Porque a área é de K ao quadrado raiz de 3 sobre 36. No caso de ser um triângulo equilátero. Então, a gente já tira o item E. No caso de ser um quadrado, se K é a quantidade total que ele tem para fazer isso, quanto que vai ser quanto que vai ser o valor do lado quanto que vai ser o valor do lado de cada lado desse quadrado? É isso que eu tô perguntando. Vai ser K sobre 4, certo? Porque K é o que ele tem para fazer tudo. Então, para cada lado, vai ter que ser K sobre 4. Então, K sobre 4 aí, K sobre 4 aqui embaixo, e K sobre 4 nos outros lados também. A área do quadrado a gente calcula como sendo o valor do lado do quadrado ao quadrado. E isso dá, como o valor do lado é K sobre 4, fica K sobre 4 ao quadrado. Isso é igual a K ao quadrado sobre 16. Certo? Então, seria assim se fosse um quadrado. A fórmula está correta, olha. Quadrado e essa fórmula. Então, ainda não dá para descartar a C. Depois a gente vai fazer a comparação, tá? Porque ele quer o que tem a maior área. A gente tem que ver se a maior área é essa ou se é a do hexágono. Então, agora para o hexágono. Quanto que vai ser o lado, cada lado desse hexágono?
vai ter que ser K sobre 6, né? Porque K é a quantidade total que ele tem para fechar o hexágono inteiro. Então, cada lado vai ter que ser K sobre 6. Porque é um hexágono regular, todos os lados são iguais. São congruentes. Qual que é o valor da área de um hexágono regular? 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por que isso? Porque o hexágono pode ser dividido em 6 triângulos menores, sendo que esses triângulos são equiláteros. Então, na verdade, a área do hexágono é 6 vezes a área dos triângulos equiláteros que estão dentro dele. Porque a área do triângulo equilátero não é essa aqui, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, a área do hexágono regular vai ser 6 vezes a área de triângulo equilátero. Por quê? Porque tem 6 triângulos equiláteros dentro dele. Então, continuando, fica 6 vezes, qual que é o valor do lado? K sobre 6. Isso aqui fica ao quadrado. Vezes raiz de 3 sobre 4. Isso fica 6 vezes K ao quadrado dividido para 36 vezes raiz de 3. Tudo isso dividido por 4. Então, isso fica 6 vezes... dá para simplificar aqui, né? 6 com 6. Aí sobra 6 aqui embaixo. Vai ficar K ao quadrado raiz de 3 sobre 6 dividido por 4. Aí faz a primeira fração, que é K ao quadrado raiz de 3 sobre 6, multiplicado pelo inverso da segunda, que é 1/4. E fica então sendo K ao quadrado raiz de 3 sobre 24. Certo? Então, muito que bem. A gente tem isso daí. Então, a gente tem o valor da área se for um quadrado, o valor da área se for um triângulo equilátero e o valor da área se for um hexágono regular. Qual das três áreas é maior? Aí, para saber isso, tem como a gente fazer as comparações. Então é o seguinte, vamos lá. Qual das três é maior? A gente pode tirar o MMC dos três denominadores dessas nossas respostas e depois comparar só os numeradores. Como assim? A gente tem K ao quadrado raiz de 3 sobre 36, K ao quadrado sobre 16 e K ao quadrado raiz de 3 sobre 24. Então vamos tirar, deixa eu colocar aqui embaixo. A gente tem que escolher entre essas três, né? K ao quadrado raiz de 3 sobre 36, que é do triângulo, K ao quadrado sobre 16, que é do quadrado, e K ao quadrado raiz de 3 sobre 24, que é do hexágono. Vamos tirar o MMC para ficar o mesmo denominador em todas elas, para ficar mais fácil de comparar. Então, qual que é o MMC de 36, 16 e 24? Deixa eu só colocar mais para baixo aqui para não ficar confuso. Então, o MMC desses denominadores, que é 16, 24 e 36, a gente vai fazer agora. 16, 24, 36. Dividido para 2, 16 por 2 fica 8, 24 por 2 fica 12, 36 por 2 fica 18. Por 2 fica 4, fica 6 e fica 9. Por 2 fica 2, fica 3 e fica 9. Por 2 fica 1, fica 3 e fica 9.
por 3 fica 1 aqui e fica 3 aqui. E por 3, por fim, 1, 1 e 1. Então, MMC é 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, vezes 2, 36, vezes 2, 72, vezes 2, 144. Então, agora, em vez de escrever isso, eu vou escrever num denominador de 144, certo? Então, é o seguinte, vou colocar aqui para o lado. Agora eu vou escrever num denominador de 144. Muito bem. Por quanto que eu tenho que multiplicar o 36 para ficar 144? Tenho que multiplicar por 4. Então, se eu tenho que multiplicar por 4 embaixo, eu vou multiplicar por 4 em cima. Vai ficar em cima 4k ao quadrado raiz de 3. Aqui, eu tenho que multiplicar por quanto? Para poder 16 se tornar 144. Tenho que multiplicar por 9. Então, se embaixo eu vou multiplicar por 9, em cima também. Então, vai ficar 9k ao quadrado. Por fim, na terceira opção, por quanto que eu tenho que multiplicar aqui para poder ficar isso? Tem que multiplicar por 6. Se eu multiplico por 6 embaixo, eu tenho que multiplicar por 6 em cima. Fica ck ao quadrado raiz de 3. Então, agora que todas as frações têm o mesmo denominador, eu posso fazer uma comparação um pouco mais direta. Então, comparando o triângulo com o hexágono, quem tem a maior área? Essa ou essa? Claramente essa, né? O hexágono tem a maior. Entre o triângulo e o hexágono tem a maior. Então, a gente descarta o triângulo. Então, aqui descarta. E agora a comparação entre o quadrado e o hexágono. Quem tem a maior entre o quadrado e o hexágono? O que eu estou perguntando é, o k ao quadrado sobre 144 está em comum nos dois, né? Agora, 9 é maior ou é menor que 6 vezes raiz de 3? Que é o que está diferente. Esse é o questionamento. Raiz de 3 dá mais ou menos 1,7. Se você multiplica 6 por 1,7, certamente esse valor será maior do que 9. Certo? Porque é quase o dobro, né? Então vai dar uma coisa maior do que 9. Vai dar mais ou menos, sei lá, 10. Mas dá para fazer a conta. Então, se 6 raiz de 3 é maior do que 9, então a área do hexágono é maior do que a do quadrado. Então o hexágono é o que tem a maior área. E, no final das contas, a área que é representada para o hexágono é essa. Certo? Poderia ser essa, sim. Só que essa aqui, ela não está simplificada. Porque eu fiz essa jogada para ficar mais fácil de comparar as áreas, né? Então, a resposta é item A, que é o hexágono regular, que tem a maior área. E a fórmula é essa. Não é item B, porque a fórmula aqui do item B está errada. Mas ele acertou no hexágono. E não é item C, porque, apesar de a fórmula estar certa, não é o quadrado. Ok? Então a gente fica com o item A.